Olá, seja muito bem-vindo ao Giro. Estamos em Coimbra, um destino imperdível para quem visita Portugal. Vamos viver momentos inesquecíveis e vamos sentir verdadeiramente a história e as tradições desta cidade. Embarque comigo nesta aventura repleta de desafios, porque eu tenho a certeza que Coimbra vai nos surpreender. Venha daí! Este é o aqueduto dos Arcos do Jardim e foi mandado construir para o abastecimento de água para a alta da cidade. Foi mandado construir pelo rei Dom Sebastião e é mais uma construção que é classificada como Monumento Nacional. Este monumento vale então pela sua beleza e pela sua grandeza. Mesmo ao lado dos arcos fica o Jardim Botânico. Este é uma referência a nível nacional e, claro, foi então distinguido como Património da Humanidade da Unesco. Por isso mesmo, os visitantes têm que cá vir e ver esta beleza natural. As coleções de plantas que preenchem cada espaço do Jardim Botânico transportam-nos para diferentes latitudes e regiões do mundo, transformando o jardim num verdadeiro museu vivo. Criado em 1772 e com belíssimos detalhes arquitetónicos, o Jardim Botânico preserva várias espécies de plantas e árvores que dão vida a este lugar tão bonito. O Jardim Botânico de Coimbra foi criado com o objetivo de complementar o estudo da história natural e da medicina. Entre plantas tropicais, leguminosas, narcisos oriundos de países orientais e a indescritível figueira estranguladora, este jardim é uma verdadeira obra de arte. O jardim continua a salvaguardar espécies que se encontram em risco de extinção no seu habitat natural. O jardim é também um espaço de tranquilidade repleto de recantos que nos convidam simplesmente a um passeio. Classificada como Monumento Nacional, a Sé Nova de Coimbra é um local de visita obrigatória. Construída em 1598, esta sé é decorada com enormes e magníficos retábulos de talha dourada que remontam à arte barroca. Por isso já sabe, tem mesmo de visitar, porque esta sé tem muita história. O Café Concerto oferece comida apetitosa de uma forma rápida, sem nunca esquecer da qualidade. Dispõe de especialidades para qualquer situação. É o local certo para um almoço de negócios ou para uma refeição descontraída entre amigos e família. Aqui encontrará uma ótima seleção de pratos, como o bife de alcatra com arroz de frutos secos, cuscuz com camarão grelhado, bacalhau com batatas à murro ou ainda a fabulosa coxa de pata assada. Bom apetite! Coimbra é um
uma cidade repleta de histórias, de curiosidades e também de tradições. E a verdade é que é também um cartão postal para quem a visita. Não é assim, Presidente José Manuel Silva? Sem dúvida alguma, Coimbra é a primeira capital de Portugal. Foi aqui que se fundou a nacionalidade. Temos o primeiro panteão nacional no Mosteiro de Santa Cruz, com o túmulo de Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I. Portanto, a história do país começou aqui. E isso faz com que Coimbra detenha, efetivamente, uma concentração e uma riqueza de património, de história e de cultura inigualável por qualquer outra cidade. Sente que o fado aqui de Coimbra é apreciado não só por quem vive, mas também por quem visita? Sim, sem dúvida. Até, eu diria mais por quem visita do que por quem vive. Não por quem vive não gosta, mas porque, para quem aqui vive, o fado de Coimbra faz parte do nosso dia-a-dia. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso ideário de Coimbra. Mas quem vem a Coimbra e ouve o fado de Coimbra, por vezes pela primeira vez, tem uma beleza muito particular, uma beleza nostálgica e que partia das serenatas dos estudantes às donzelas e às futricas, não é? E, portanto, tem características muito particulares, depois foram desenvolvidas. O Zeca Afonso deu-lhe uma outra expressão que torna o fado de Coimbra único e talvez o estilo de música mais conhecido de Portugal em todo o mundo. É verdade. Coimbra é então uma cidade de tradições e como é que vocês tentam preservar todas estas tradições? Para já as tradições são fáceis de preservar, nomeadamente as tradições académicas, porque são cultivadas ativamente pelos estudantes e pela cidade. Portanto, a tradição é cultivada pelas pessoas e pelas instituições da cidade e é também um ex-libris da nossa cidade. A nossa queima das fitas é única e levou também a que outras cidades acabassem por copiar essa tradição e integrá-la, mas de facto a queima das fitas de Coimbra é única. Portanto, as nossas tradições são tão nossas que nunca morrerão e são apreciadas por quem nos visita. É verdade que uma vez Coimbra, para sempre saudade, é aqui que se aprende a palavra saudade, que se sente saudade quando se vai embora? Sim, pela beleza da cidade, pelo acolhimento das pessoas, mas também porque Coimbra tem um ambiente estudantil muito próprio. Coimbra tem, numa população no concelho de 140 mil pessoas, tem, além disso, 40 mil estudantes só do ensino superior, que convivem numa zona muito próxima da cidade, porque Coimbra não é uma cidade grande, Coimbra é quase uma cidade de 15 minutos, onde se pode ir a pé a todo o lado em 15 minutos, enfim, exagerando um bocadinho, mas, ou seja, tudo está perto e, portanto, o convívio dos estudantes, mesmo de diferentes faculdades, é muito próximo. E tem um grande centro que é a Praça da República, o Jardim da Sereia, o Parque Santa Cruz, o Jardim Botânico. Portanto, há um grande convívio, há uma grande partilha, há um viver muito intenso da vida académica, da vida estudantil, que as pessoas costumam dizer que são os melhores anos da nossa vida. Enfim, os melhores anos da nossa vida são quando nós os vivemos, mas de facto os anos de vida de estudante bem vividos, bem partilhados e bem convividos ficarão para sempre dos melhores anos da vida das pessoas. E, portanto, levam daqui uma carga imensa de saudade que também tem espelho no fado de Coimbra. É verdade. Portanto, eu e aqui o Sr. Presidente deixamos um convite para vir até Coimbra. Vale muito a pena. Obrigada. Muito obrigada. Voltem sempre. Estamos numa das casas de fado mais conhecidas aqui de Coimbra, Fado ao Centro, onde temos o fadista, o grande João, que canta com alma e coração. É assim ou não é? É assim que tentamos fazer todos os dias, até porque o fado tem que se cantar mesmo com alma e coração e com a voz bem afinada. Fazemos isto todos os dias há mais de 11 anos, foi quando começámos aqui na Rua do Quebra-Costas, e temos efetivamente um espetáculo que procura ir ao âmago das tradições de Coimbra.
Procuramos dar uma imagem daquilo que é o Fado de Coimbra, desde a sua gênese até aos dias de hoje, percorrendo todas as vertentes que o Fado de Coimbra tem para oferecer, desde a parte mais romântica do cortejamento feminino, que foi assim que nasceu o Fado de Coimbra no século XIX, quando os estudantes se juntavam nas ruas para cantar serenatas às donzelas, até aos dias de hoje, em que temos temas novos e composições novas para acrescentar também este património vastíssimo que é o Fado de Coimbra. João, o que é que o Fado de Coimbra tem de tão especial? Eu acho que o Fado de Coimbra é um género musical muito autêntico, fala muito de dentro, portanto, do artista, é totalmente genuíno e as pessoas sentem essa verdade aqui dentro. João, e o que é que o João mostra através do seu fado? O que é que o João conta? Eu canto aqueles temas que me tocam mais, pessoalmente. Também procuro compor alguma coisa, dar também o meu contributo para o fado. E é algo que aqui o Fado ao Centro também tem feito ao longo destes anos, também apoiado a criação de novos temas e, acima de tudo, também ir buscar novos artistas para a nossa música. São 5 lances, cada um com 25 degraus, ou seja, ao todo temos 125 degraus cheios de mitos e curiosidades. E eu vou-lhe contar uma, sabe qual é que é? É que dizem que o número de vezes que se tropeçava nestes degraus equivalia ao número de cadeiras que se chumbava no ano. Será mito? A verdade é que estas escadas monumentais, mesmo perto da Universidade de Coimbra, são um dos locais mais icónicos desta cidade. Estamos na Porta Férrea, a grande porta de entrada da Universidade de Coimbra, que foi construída no século XVII. Aqui encontramos Dom Dinis, o grande fundador desta universidade. Esta porta também está associada a tradições académicas, como o famoso traçar da capa. Venha comigo. Não é à toa que esta cidade é conhecida como a cidade dos estudantes. Estamos na Universidade de Coimbra, a mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Estas paredes já ouviram muitas histórias. Dom Dinis é realmente o grande criador desta universidade, que tem mais de 700 anos e já teve aqui muitos alunos. Vou-lhe contar uma curiosidade sobre esta torre. Se olhar de frente, vê o quê? Uma torre com 2 relógios. Mas se olhar de um certo ângulo e usar um bocadinho da sua imaginação, vai ver uma torre com 2 olhos que lhe vai parecer o quê? Uma coruja. E sabe o que é que também dizem? É que quem consegue ver essa coruja não chumba nos exames. Será verdade? Veja lá se consegue ver. Eu consigo. São conhecidas como espaços míticos da vida académica. As repúblicas são casas que albergam estudantes que se caracterizam pelos seus fortes valores e lutas pelos direitos estudantis. Hoje em dia, ganharam fama e tradições próprias e peculiares. Aqui, as tarefas são geridas por todos e as decisões são tomadas em unanimidade por todos os habitantes da casa.
As repúblicas são o palco de inúmeras celebrações dos estudantes e prometem não deixar morrer a força e a garra que tanto caracteriza Coimbra. Romantismo, vivência e pacificidade são 3 palavras que descrevem este local. O Mirador Penedo da Saudade é, tal como o nome indica, saudade dos melhores tempos, como dizem os jovens da universidade. Aqui, neste mirador, estão então vários poemas marcados nestas lápides que relembram os tempos estudantis. Para além do significado académico, o Mirador Penedo da Saudade possui uma vegetação envolvente com lagos e cascatas. Já para não falar da vista incrível para a cidade de Coimbra, que faz com que as palavras fiquem silenciadas. Pedro, estamos aqui perante uma paisagem lindíssima. O Giro gosta de, assim, aventura. A Rita às vezes não é muito aventureira, mas vá. Pedro, o que é que nós vamos fazer hoje? Bem, nós vamos fazer um troço do Rio Mondego. É uma descida absolutamente conhecida no país inteiro, até mesmo por muitos estrangeiros. Estamos a falar de uma atividade com mais de 25 anos. Tem um volume de procura brutal no verão. Estamos a falar num período de verão, claro, naturalmente. É uma atividade muito procurada, não só por nacionais como também por estrangeiros. Eu diria que é mesmo o ex-libris em termos de turismo, por muito que se fala noutros produtos, mas é o ex-libris para Coimbra em termos de desporto de aventura. É sem dúvida a descida do Mondego. Pedro, e eu já fiz canoagem, mas já vi ali umas partes mais rápidas, digamos assim. Como é que isto vai acontecer? Bom, trata-se de um mini rápido, não podemos chamar um rápido porque isso aí teríamos que ir para outros cenários. É um rápido que é adequado a um nível de intensidade baixo, médio, portanto é uma descida que não causa cansaço e isso é o segredo do sucesso desta atividade. Vamos ver. E Pedro, que tipo de paisagem é que nós vamos poder ver neste trecho que vamos fazer? Nós temos uma paisagem que felizmente ainda com pouca intervenção humana, apesar de haver alguns eucaliptos, mas não são muitos. É uma paisagem praticamente natural. Tivemos a sorte nos últimos anos de não ter incêndios e esperemos que assim continue. Portanto, é um cenário com, infelizmente já tem muitas plantas invasoras, nomeadamente das mimosas, mas continua a ter aqui o pinho e algum eucalipto como cenário. Tem a parte da fauna, que é excelente, nós temos garças, temos lontras, patos selvagens, portanto, toda a bicharada aqui convive porque é um rio limpo,
um rio bonito e um rio com muito pouca intervenção humana ainda. Já não é a primeira vez que eu faço, como vocês sabem. É especial por aquilo que nós estamos a ver, não é? Esta paisagem fantástica. Gosto muito e continuo a achar que sou uma pró nisto. Pelo menos ainda não caí. Canoagem é a minha praia. Eu aconselho vivamente, principalmente por esta paisagem incrível do Mondego. Venham, estes rápidos são mais ou menos difíceis. Ia-me ali espalhando um bocadinho, mas desafio superado. Com o apoio de Dom Afonso Henriques e fundada em 1131, a Igreja do Mosteiro de Santa Cruz foi dos edifícios que mais ajudou no desenvolvimento cultural, económico e político do país. A Igreja de Santa Cruz foi elevada a Panteão Nacional em 2003 devido à sua importância. O Jardim da Manga é uma das principais obras arquitetónicas inteiramente renascentistas de Portugal. É um dos jardins também que dá vida à Coimbra e que é conhecido simbolicamente como fonte da vida devido a estas fontes de água que aqui existem. Ora, espreitem! E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta e vamos continuar a nossa viagem a descobrir o melhor que Coimbra tem para oferecer. Aos grandes e aos pequenitos também. Já sabe, vai ser imperdível. Eu fico à sua espera.